Por trás dos olhos cor-de-violeta e da fortuna incalculável, esconde-se a história sombria de uma menina que foi comprada, moldada e quase destruída por Hollywood. Quando olhamos para a tela do cinema e vemos o glamour absoluto, é fácil esquecer que por trás de um ídolo existe um ser humano que sangra. Quando morreu, Elizabeth Taylor deixou uma fortuna avaliada em 600 milhões de dólares e um legado focado em ajudar o próximo e abraçar grandes causas. Mas a verdadeira história da lenda é muito diferente daquela que os estúdios de cinema venderam a você. É uma história de sobrevivência. Tudo começou bem longe dos holofotes da Califórnia. Aos 10 anos de idade, Elizabeth era apenas uma criança, mas para o gigante estúdio MGM, ela já era um produto. Eles pagavam a ela uns meros $100 por semana, mas, em troca, exigiam ser donos de absolutamente tudo o que ela era. Nascida em Londres, filha de pais americanos que fugiram da aproximação da guerra em 1939, a pequena Elizabeth encontrou refúgio na América. Sua mãe, Sarah, uma ex-atriz de teatro, começou a desenhar friamente o destino da filha. O início não foi fácil. A Universal Pictures chegou a contratá-la primeiro, mas a descartou rapidamente com palavras cruéis de um diretor de elenco. Essa criança não tem nada. Os olhos dela são muito velhos. Ela não tem o rosto de uma criança inocente. Mas a rejeição durou pouco. A MGM a acolheu para o filme Lassie, e a partir daquele momento, a gaiola de ouro foi trancada. Para o estúdio, ela não era uma menina, era uma propriedade. Eles chegaram ao ponto de arrancar seus dentes de leite antes da hora para que ela parecesse mais adulta diante das câmeras. Anos depois, a crueldade chegou ao extremo de obrigar a própria mãe da atriz a assinar um documento verificando a virgindade da filha antes de seu primeiro casamento. Em 1944, para conseguir o papel no filme National Velvet, disseram que ela era muito baixa. A pressão foi tão sufocante que a garota se submeteu a rotinas de exercícios e dietas tão extremas que, de alguma forma inexplicável, ela forçou o próprio corpo a crescer quase 8 centímetros em apenas 2 meses. Mas o que realmente a transformou em uma estrela global não foi apenas o seu talento dramático. Foi um erro da natureza. Uma anomalia genética que fascinou o mundo, mas que lentamente a matava por dentro. O traço que a tornou inesquecível foram seus cílios. Elizabeth nasceu com distiquíase, uma mutação genética rara no gene FOXC2, no cromossomo 16. Essa condição fazia com que uma segunda fileira de cílios crescesse exatamente onde deveriam estar as glândulas de óleo dos olhos. No set de filmagem de Lassie, quando ela tinha apenas 10 anos, a equipe de maquiagem tentou limpar o rosto dela com força, crentes de que ela estava usando rímel escondida. Eles simplesmente não conseguiam acreditar que aqueles cílios duplos e escuros eram reais. Como disse seu colega de elenco Roddy McDowall, quem nasce com cílios duplos, senão uma garota que nasceu absolutamente para brilhar na tela grande. Para o público, era um encanto divino. Mas nos bastidores, a realidade médica era uma tortura silenciosa. Os cílios extras cresciam para dentro, arranhando suas córneas repetidas vezes, causando dores agonizantes. Aos 21 anos, ela passou por uma cirurgia ocular que os estúdios mentiram para sua imprensa ser apenas a remoção de uma farpa. Na verdade, era o tratamento para os danos severos causados pelos próprios cílios. E então, havia os olhos. Os famosos olhos que as pessoas lembravam muito tempo depois de esquecerem a trama dos filmes. Suas íris possuíam uma quantidade incomum de melanina, resultando em um tom azul-violeta profundo que parecia mudar de cor dependendo da luz. Algo tão raro que existe em menos de 1% da população mundial. Na época, não existiam lentes de contato coloridas. Era uma magia pura.
Richard Burton, o grande amor de sua vida, escreveu certa vez que seus olhos não apenas brilhavam, eles se acendiam e apagavam, como faróis buscando os céus. Além disso, a mesma genética lhe deu uma proporção corporal de 0,66 entre cintura e quadril. Uma figura exageradamente feminina, menor que o ideal clássico, que intensificava o seu magnetismo hipnótico. O trágico e poético da vida de Elizabeth Taylor é que aquilo que a fez famosa foi também o que a destruiu. A mesma mutação genética dos cílios encantadores causa uma síndrome grave que afeta os vasos linfáticos e cria um alto risco de doenças cardíacas. O peso de ser um ícone cobrou caro. O corpo que encantou o mundo era mantido à base de remédios. Apenas em 1981, médicos irresponsáveis preencheram 300 receitas para 30 medicamentos diferentes. Ela lutou contra seus demônios. Foi internada em clínicas de reabilitação 2 vezes. A dor física e emocional era tanta que ela chegou a ser declarada clinicamente morta em 4 ocasiões diferentes. A mutação que lhe deu o olhar mais famoso do cinema acabou danificando seu coração, levando-a a sofrer de insuficiência cardíaca congestiva, que culminou em cirurgias experimentais e, por fim, no fim de sua vida. No entanto, a maior vitória de Elizabeth Taylor não foram os prêmios ou a beleza, foi a sua resiliência. A verdadeira Elizabeth não era o boneco de porcelana que os estúdios queriam que você visse. Era uma guerreira formidável que, apesar das dores, das drogas, das cirurgias e do controle doentio de Hollywood, sobreviveu a quase todos os homens engravatados que tentaram domá-la. Ela sofreu nas mãos da beleza, mas foi dona do seu próprio destino, até o último batimento daquele coração cansado, porém inquebrável. A máquina de Hollywood não queria apenas o talento de Elizabeth, queria a sua alma. Lembra dos dentes de leite arrancados que mencionei antes? Aquilo era apenas o começo. Os executivos da MGM exigiram que ela usasse aparelho nos dentes. Queriam tingir seus cabelos escuros, redesenhar suas sobrancelhas e até apagar sua identidade. Queriam mudar seu nome para Virginia. Por sorte, a garota e seus pais bateram o pé e disseram um sonoro não, mas a exploração continuou. Enquanto um de seus filmes faturava mais de 4 milhões de dólares, o equivalente a quase 54 milhões nos dias de hoje, a pequena estrela continuava recebendo seus humildes 100 dólares por semana. A partir daquele momento, o estúdio passou a controlar cada respiração sua. A escola que ela frequentava ficava dentro do próprio estúdio, a MGM Little Red Schoolhouse. Lá, as crianças atores passavam apenas 3 horas por dia estudando, o mínimo exigido para cumprir as leis trabalhistas, e logo eram devolvidas ao trabalho exaustivo nos sets de filmagem. Elizabeth sentia tanto nojo desse controle que apelidou o prédio da diretoria de Pulmão de Ferro, porque, segundo ela, os engravatados de lá diziam até como você devia respirar. Mas a garota tinha fogo nas veias. Certa vez, durante uma discussão acalorada, ela gritou com o todo-poderoso chefe do estúdio, Louis B. Mayer, mandando-o direto para o inferno. Depois daquele dia, ela nunca mais pisou no escritório dele. Mas o corpo dela pagou o preço máximo. Lembra do sucesso National Velvet? Durante as gravações, a menina, que já havia nascido com escoliose, foi violentamente jogada de um cavalo e fraturou as costas. O estúdio abafou o caso. A lesão foi ignorada por anos, condenando-a a uma vida inteira de dores terríveis, que mais tarde a empurrariam para o abismo silencioso dos fortes analgésicos. Ao olhar para trás, ela resumiu sua dor em uma frase cortante. Minha infância acabou no exato momento em que me tornei uma estrela. Seu salário aumentou com o tempo, mas ela confessou que se sentia como um gado
marcado pelo estúdio. E isso só mudaria muitos anos depois, quando ela se tornou a lendária Cleópatra. Com uma vida inteira ditada por contratos e donos, talvez o amor fosse a única forma que Elizabeth encontrou para tentar ser livre. Mas essa busca se transformou em uma montanha russa de paixões intensas e tragédias devastadoras. Aos 18 anos, ela subiu ao altar com Conrad Nick Hilton Jr. Para a MGM, aquilo não era um casamento verdadeiro. Era apenas uma grande jogada de marketing para promover o filme O Pai da Noiva. Eles desenharam o vestido de cetim dela e chamaram a imprensa do mundo todo. Mas o conto de fadas virou um pesadelo na mesma noite. Na noite de núpcias, ela estava tão apavorada que se trancou no banheiro. Em apenas 2 semanas, o vício dele em jogos, o alcoolismo e a brutalidade mostraram as garras. O relacionamento foi tão cruel e sombrio que o estresse e os abusos acabaram custando a vida do bebê que ela esperava. 8 meses depois da cerimônia, ela fugiu daquele inferno e o divórcio foi finalizado. Buscando paz após a tempestade, aos 20 anos, ela se casou com o ator britânico Michael Wilding, um homem 20 anos mais velho. Ele parecia ser um porto seguro, calmo e confiável. Tiveram 2 filhos, mas, com o tempo, o brilho incontrolável dela ofuscou a carreira dele. E o abismo entre os dois cresceu tanto que o casamento acabou em 1957. Apenas 9 dias após o divórcio, grávida de 3 meses, Elizabeth disse sim ao produtor Mike Todd. Ele era 25 anos mais velho, dono de gestos extravagantes e de um coração gigante. Ela finalmente o chamou de o amor da minha vida. Todd era do tipo apaixonado que fretava um avião apenas para buscar uma refeição em Paris, que ela havia comentado querer provar. Tiveram uma filha, Liza. A felicidade, pela primeira vez, parecia morar em sua casa, mas o destino é um roteirista cruel. Na trágica noite de 21 de março de 1958, Elizabeth estava de cama com uma forte bronquite e não pôde viajar. Mike Todd embarcou em seu avião particular, ironicamente batizado de Lucky Liz, a sortuda Liz, rumo a Nova York. Na madrugada seguinte, o avião caiu nas montanhas do Novo México, matando todos a bordo. Tudo o que restou de Todd nos destroços foi sua aliança de casamento e um par de abotoaduras. Aos 26 anos, Elizabeth se via viúva, com 3 filhos pequenos e a alma em pedaços. Ela contaria mais tarde que, naquela noite, ele voltou 5 vezes ao quarto para beijá-la e se despedir antes de ir, como se os dois, no fundo, soubessem que era o fim. O que aconteceu depois chocou o mundo e ajudou a criar a cultura suja dos tabloides de fofoca que conhecemos hoje. O cantor Ed Fisher, marido de sua melhor amiga Debbie Reynolds, foi enviado para consolar a viúva em prantos. Em poucos meses, o ombro amigo virou um romance proibido. A sociedade a crucificou sem piedade. Quando uma famosa colunista ligou para interrogá-la, Elizabeth soltou a frase que ecoou por toda a década. O que você espera que eu faça? Que eu durma sozinha? Eles se casaram em Las Vegas em 1959, sob uma chuva de cartas de ódio do público. Anos depois, com o peso da maturidade, ela admitiria que nunca o amou de verdade e que aquele casamento foi um erro terrível, nascido puramente da dor e da solidão. Mas a verdadeira tempestade de sua vida ainda estava por vir. O nome dele era Richard Burton, o homem que viraria seu mundo de cabeça para baixo. Eles haviam se cruzado rapidamente em uma festa em 1952, quando ele anotou em seu diário que ela era tão bonita que quase me fez rir alto. 10 anos depois, o destino os colocou frente a frente novamente, nos grandiosos sets de Cleópatra, em Roma. E a partir daquele momento,
A história do cinema nunca mais seria a mesma. Quando os olhares de Elizabeth Taylor e Richard Burton se cruzaram no set de Cleópatra no início de 1962, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. A paixão entre os dois foi tão avassaladora e pública que as notícias sobre o romance proibido tomaram as primeiras páginas de todos os jornais do planeta, ofuscando até mesmo a histórica viagem espacial do astronauta John Glenn. A sociedade da época não perdoou. Em abril daquele ano, o próprio Jornal do Vaticano publicou uma nota condenando severamente o comportamento da atriz, e uma congressista americana chegou ao absurdo de sugerir que Elizabeth e Burton fossem proibidos de entrar nos Estados Unidos. Elizabeth, que sempre teve um coração sensível por trás da armadura de estrela, confessou mais tarde que esses ataques cruéis a deixavam fisicamente doente, mas o amor, para ela, sempre falava mais alto que o medo. Eles se casaram em 1964, em uma cerimônia discreta no Canadá, com apenas 9 convidados. O que se seguiu foi uma década de excessos, luxo e tempestades. Juntos, eles formavam um império. Ganharam impressionantes 88 milhões de dólares e gastaram 65 milhões, vivendo em um constante e perigoso estado de euforia emocional. O vício de Burton em álcool era pesado. Ele chegava a beber 3 garrafas de licor por dia. Ele mesmo descreveu a vida ao lado de Taylor de forma poética e assustadora. É como viver na beira de um vulcão emocionante. É maravilhoso, mas a qualquer momento pode se tornar mortal. Esse vulcão entrou em erupção várias vezes. Eles se divorciaram em 1974. Não suportaram a saudade e se casaram novamente na África em 1975, apenas para se separarem de forma definitiva menos de um ano depois. Contudo, a chama nunca se apagou. Anos depois, Elizabeth diria uma das frases mais tristes e belas de sua vida. Depois de Richard, os outros homens que passaram pela minha vida serviram apenas para segurar o meu casaco. Quando ela faleceu, a última carta de amor que Burton havia escrito foi encontrada na mesa de cabeceira dela. Nela, ele dizia que os momentos mais felizes de sua vida foram ao lado dela e perguntava, com esperança, se um dia eles poderiam tentar de novo. Ele morreu em 1984 e, em seu funeral, a mulher dos diamantes enviou apenas uma única e solitária rosa vermelha. Tentando fugir do caos de Hollywood, sua 7ª tentativa de ser feliz a levou para o centro do poder. Ela se casou com o político John Warner em 1976. Como uma esposa dedicada, ela usou toda a sua influência e fez campanha incansavelmente, ajudando-o a se eleger senador por uma margem apertadíssima de votos. Mas a vida fria e silenciosa de Washington a destruiu. Enquanto o marido trabalhava no Senado, Elizabeth afundava na solidão de uma mansão vazia. Para preencher o buraco em sua alma, ela buscou refúgio na comida, no álcool e nos comprimidos para dormir. Ela ganhou muito peso e chegou a vestir o tamanho 20. Mais tarde, com uma coragem rara para uma estrela de sua grandeza, ela falou abertamente sobre essa fase sombria, admitindo sem rodeios que havia se tornado dependente química e alcoólatra. O casamento com o senador terminou em 1982. Foi justamente no fundo do poço, enquanto tentava se curar na famosa clínica de reabilitação Betty Ford, em 1988, que ela conheceu seu último marido, Larry Fortensky, um operário da construção civil 20 anos mais novo que ela, um homem simples que nunca havia sequer viajado de avião. Eles se casaram em 1991, no rancho Neverland do seu grande amigo Michael Jackson. A noiva chegou com 1 hora de atraso, usando um vestido valentino deslumbrante,
enquanto helicópteros de paparazzi zumbiam no céu. A união durou 5 anos, provando mais uma vez que Elizabeth nunca teve medo de chocar o mundo em sua busca desesperada por amor e normalidade. Mas a maior batalha de Elizabeth Taylor nunca foi contra a imprensa ou seus maridos. Foi contra o próprio corpo. A atriz confessou uma vez que, ao longo de sua vida, foi declarada clinicamente morta em 4 ocasiões diferentes. Em um episódio aterrorizante, ela parou de respirar por 5 minutos inteiros, sem nenhum sinal vital. Ela brincava, com um sorriso triste, que entrava em hospitais com a mesma frequência com que as pessoas normais entravam em táxis. E não era exagero. Ela enfrentou mais de 70 doenças e sobreviveu a mais de 30 cirurgias complexas. O momento mais sombrio aconteceu em março de 1961, em Londres. Uma enfermeira a encontrou no quarto de hotel, lutando para respirar. Ela foi levada às pressas para o hospital com um caso severo de pneumonia. Os médicos tiveram que realizar uma incisão em sua garganta para uma traqueostomia de emergência e a ligaram a um pulmão artificial. Eles disseram à família que ela tinha apenas 1 hora de vida. Uma agência de notícias chegou a anunciar sua morte para o mundo. Anos mais tarde, ela revelou o que aconteceu naqueles momentos em que esteve do outro lado. Ela disse que sentiu sua alma flutuar para fora do corpo, atravessando um túnel inundado por uma luz quente. Lá no final, ela viu o espírito de Mike Todd, o marido que havia morrido no trágico acidente de avião. Ela implorou para ficar com ele. Era tudo o que ela mais queria no mundo. Mas, gentilmente, ele disse que ainda não era a hora dela e que ela precisava voltar. E ela voltou. Apenas 6 semanas após ter olhado a morte nos olhos, Elizabeth caminhou até o palco do Oscar com a cicatriz da traqueostomia ainda visível e orgulhosa em seu pescoço, para receber o prêmio de melhor atriz. O público se levantou em aplausos, reverenciando a força daquela mulher indestrutível. Contudo, a dor física foi sua companheira até o fim. Ela passou por cirurgias na coluna, substituiu os 2 quadris, removeu um tumor no cérebro, lutou contra o câncer de pele, sofreu insuficiência cardíaca e fraturou os 2 joelhos. No último ano de sua vida, o peso da dor era tão insuportável que ela só conseguia ficar sentada com a cabeça descansando no próprio ombro, pois essa era a única posição que aliviava a agonia constante em seu pescoço. Mesmo em meio a tanta dor, Elizabeth encontrou beleza duradoura naquilo que não pode ser quebrado: joias. Sua coleção particular de diamantes se tornou a mais valiosa do mundo. Mas para ela, não era apenas vaidade ou ostentação. Cada pedra brilhante refletia um capítulo de sua história de sobrevivência. 3 dessas joias, em especial, carregam memórias tão intensas que se tornaram lendas vivas de sua jornada. Para Elizabeth Taylor, as joias nunca foram apenas pedaços frios de pedra ostentando riqueza. Elas eram as testemunhas silenciosas de seus grandes amores e de suas maiores dores. 3 dessas joias, em particular, tornaram-se lendas. A primeira foi o famoso diamante Krupp, uma pedra de tirar o fôlego com 33,19 quilates. Em maio de 1968, Richard Burton o comprou em um leilão por $37 mil, superando a renomada joalheria Harry Winston. O diamante tinha uma história pesada. Havia pertencido a Vera Krupp, esposa de um poderoso industrial alemão. Com seu humor afiado, Elizabeth achava uma ironia deliciosa e poética que uma garotinha judia, como ela, agora fosse a dona daquela pedra. Décadas depois, essa mesma joia seria leiloada por mais de $8,9 milhões. A segunda relíquia era digna de reis. A La Peregrina, uma das pérolas mais famosas e antigas da humanidade.
Descoberta no Panamá por volta de 1513, ela adornou os pescoços da família real espanhola por séculos antes de chegar às mãos de Elizabeth. Burton a comprou em 1969 como um presente romântico de Dia dos Namorados. Mas a história quase teve um fim tragicamente cômico. Pouco tempo depois de ganhá-la, Elizabeth entrou em pânico ao perceber que a pérola havia sumido na sua suíte no Hotel Caesars Palace. Após revirar o quarto inteiro em desespero, ela encontrou a joia histórica na boca de um de seus cachorrinhos, que a mastigava como se fosse um brinquedo. Felizmente, a pérola sobreviveu e a Cartier a redesenhou em um colar espetacular de rubis e diamantes. No futuro, essa peça bateria o recorde mundial, sendo vendida por quase 11,8 milhões de dólares. Por fim, havia o lendário diamante Taylor Burton, uma pedra em formato de gota tão colossal, 69,42 quilates, que seu tamanho beirava o absurdo. Em 1969, os agentes de Burton desistiram do leilão, quando o lance chegou a $1 milhão e a Cartier levou a pedra. Mas Richard não conseguia aceitar a derrota. No dia seguinte, movido por um impulso apaixonado, ele comprou o diamante da Cartier por $1,1 milhão. Inicialmente, Elizabeth tentou usá-lo como um anel, mas era tão pesado que ela pediu para transformá-lo em um colar. E havia um detalhe profundamente comovente. A joia repousava perfeitamente na base de sua garganta, escondendo com elegância a cicatriz da traqueostomia que quase lhe tirou a vida anos antes. Quando Elizabeth faleceu, o mundo finalmente entendeu a magnitude de seu tesouro íntimo. O leilão de 2011 arrecadou inacreditáveis $183,5 milhões. Compradores de 36 países diferentes estavam lá, e 7 recordes mundiais foram quebrados em uma única noite. Mas Elizabeth não era apenas uma mulher que ganhava presentes, ela era uma força da natureza nos negócios. A mesma menina que ganhava míseros $100 por semana na MGM cresceu e decidiu virar o jogo contra o sistema que a explorou. Essa determinação implacável deu origem ao famoso contrato do filme Cleópatra. Reza a lenda que ela definiu seu preço enquanto tomava um relaxante banho de banheira. Ela mandou um recado aos executivos dos estúdios exigindo o impensável: $1 milhão garantidos, mais 10% dos lucros das bilheterias e $50 mil extras por cada semana de atraso nas filmagens. O estúdio, desesperado, aceitou. As gravações viraram um caos absoluto, arrastando-se por 2 anos, e Elizabeth acabou embolsando quase $7 milhões. O orçamento do filme saltou de 2 para 44 milhões, mudando para sempre a forma como Hollywood pagava seus astros. Porém, sua maior fortuna não veio das telas de cinema, mas sim de pequenos frascos de vidro. Em 1987, ela lançou seu primeiro perfume, Passion, tornando-se uma das primeiras celebridades a criar uma marca própria. Mas foi em 1991, com o lançamento de White Diamonds, diamantes brancos, que ela construiu um verdadeiro império. Embalado por uma campanha publicitária de $20 milhões e pela sua famosa frase de que os diamantes sempre lhe trouxeram sorte, o perfume virou uma febre mundial. Só na primeira temporada faturou $35 milhões. Até 2018, as vendas totais ultrapassaram a marca absurda de $1,5 bilhão. A cada minuto, 4 frascos dessa fragrância eram vendidos em algum lugar do planeta. No fim de sua vida, os royalties de seus 16 perfumes lhe rendiam muito mais dinheiro do que todos os seus filmes juntos, deixando uma herança avaliada em $600 milhões.
Mas todo esse dinheiro e poder ganhariam um propósito muito maior e mais nobre. No início da década de 1980, a epidemia de AIDS começava a assombrar o mundo e se espalhava rapidamente. O preconceito e o medo eram tantos que quase nenhuma figura pública tinha coragem de tocar no assunto. Os próprios advogados de Elizabeth imploraram para que ela ficasse longe dessa causa, temendo que sua imagem fosse destruída. Mas Elizabeth Taylor não era de recuar. Ela via as notícias da doença e se perguntava por que ninguém estava fazendo nada. Foi então que ela percebeu que sua fama colossal não servia apenas para vender ingressos. Ela poderia ser usada como uma arma para salvar vidas. Em setembro de 1985, ela ignorou os avisos e liderou o primeiro grande jantar de arrecadação de fundos em Los Angeles, conseguindo arrecadar 1,3 milhão de dólares. Muitas portas se fecharam. Muitos disseram não a ela. Mas ela continuou marchando em frente. A morte trágica de seu grande amigo, o ator Rock Hudson, no mês seguinte, apenas acendeu um fogo indomável em sua alma. Junto com médicos dedicados, ela ajudou a criar a AMEFAR e se tornou o rosto e a voz mais corajosa em defesa dos doentes, em uma época em que a sociedade lhes virava as costas. Em 1991, ela foi além e fundou a própria Elizabeth Taylor AIDS Foundation. E para iniciar os trabalhos, ela fez algo grandioso. Doou $1 milhão do próprio bolso, dinheiro que havia ganhado vendendo as fotos de seu casamento com Larry Fortensky para a revista People. A menina prisioneira dos estúdios havia se transformado, definitivamente, em uma heroína da vida real. Elizabeth não queria apenas emprestar seu nome para uma fundação. Ela queria fazer a diferença de verdade. Para garantir que cada centavo doado fosse diretamente para ajudar os doentes, ela mesma pagava todos os custos operacionais de sua fundação do próprio bolso. Ela usou seu poder de estrela como um trator contra o preconceito. Foi até o Congresso americano 3 vezes para exigir leis de proteção aos doentes. Em um de seus discursos mais marcantes, ela cravou a frase que definiu seu ativismo: "Eu não serei silenciada e não serei ignorada." Ela pressionou o então presidente Ronald Reagan até convencê-lo a comparecer a um evento da AMEFAR, forçando-o a fazer sua primeira declaração pública sobre a epidemia. Mais tarde, não teve medo de criticar abertamente o presidente George H.W. Bush em uma conferência internacional em Amsterdã. Mas a verdadeira Elizabeth não estava apenas nos palanques. Longe das câmeras, nos bastidores da vida, ela visitava silenciosamente hospícios e abraçava pacientes que haviam sido cruelmente abandonados por suas próprias famílias. Essa luta não era apenas uma causa social, era uma dor pessoal e profunda. A AIDS devastou o círculo íntimo de Elizabeth. Sua nora, Eileen Getty, vivia com o vírus HIV. Seu secretário e braço direito, Roger Wall, sucumbiu a um desespero trágico e inominável diante do terror da doença, partindo cedo demais. E amigos brilhantes, como o cantor Freddie Mercury, além de Halston, Herb Ritts e Rudolf Nureyev, foram todos levados pela mesma tragédia. No fim, a mulher que Hollywood tentou controlar ajudou a arrecadar mais de $270 milhões para a causa, salvando incontáveis vidas e provando que o amor é a arma mais poderosa que existe. No meio de tanta luta, Elizabeth encontrou refúgio em uma das amizades mais incomuns e puras da história da fama: seu laço com Michael Jackson. Tudo começou em 1984, quando ele a convidou para um de seus shows. Ela foi embora mais cedo porque o lugar não lhe dava uma boa visão do palco. Desesperado, Michael ligou para ela quase chorando para pedir desculpas. O que era para ser uma ligação rápida se transformou em uma conversa profunda de 3 horas. A partir daquele dia, os dois passaram a se falar quase diariamente.
Elizabeth descrevia a conexão deles como o amor mais puro e doador que já conheci. Para Michael, ela era um porto seguro absoluto. Ele a chamava de Madre Teresa, Princesa Diana, Rainha da Inglaterra e Wendy, do Peter Pan, tudo ao mesmo tempo. Foi ela, inclusive, a primeira pessoa a chamá-lo publicamente de Rei do Pop. Quando Michael enfrentou graves acusações em 2003, ela permaneceu firme ao lado dele, sem hesitar por um segundo. E quando ele faleceu em 2009, ela confessou que seu coração e sua mente haviam se quebrado para sempre. Mas Elizabeth também tinha seus próprios demônios para enfrentar. Aquela queda de cavalo na infância, abafada pelos estúdios da MGM, deixou sua coluna em frangalhos, condenando-a a dores crônicas terríveis. A dor a empurrou para o abismo dos analgésicos. Apenas em 1981, ela recebeu mais de 300 prescrições médicas de 30 medicamentos diferentes. Ela mesma admitiu que, em seu desespero, chegava a misturar álcool com fortes pílulas para a dor, mesmo estando internada em hospitais. Até que, em dezembro de 1983, sua família fez uma intervenção. Ela entrou na clínica Betty Ford e fez algo que nenhuma outra superestrela havia feito até então. Falou abertamente sobre sua ida para a reabilitação. Sua honestidade crua ajudou a quebrar o tabu e encorajou milhares de pessoas comuns a buscarem ajuda. A vida de Elizabeth era feita de atitudes extraordinárias que o grande público mal conhecia. Em 1959, após um ano de estudos intensos, ela se converteu ao judaísmo por pura fé, adotando o nome hebraico Elisheba Rachel, e permaneceu devota até o fim de seus dias. Durante o sequestro de reféns em Entebbe, em 1976, ela chegou a oferecer a própria vida aos terroristas em troca da libertação dos reféns. Um ato de bravura que as autoridades israelenses nunca esqueceram, e sua coragem era instintiva. Em 1956, seu grande amigo, o ator Montgomery Clift, sofreu um acidente de carro horrível perto da casa dela. Elizabeth correu até as ferragens, entrou no veículo destruído, segurou a cabeça do amigo gravemente ferido no colo e, com extrema bravura, ajudou a desobstruir sua garganta para que ele não sufocasse. Quando os paparazzi chegaram como abutres, ela se levantou, bloqueou as câmeras e avisou com sangue nos olhos: "Se vocês tirarem uma foto do rosto dele agora, eu garanto que nunca mais permitirei que tirem uma foto minha." Os flashes pararam na hora. A mulher que começou a carreira escrevendo um livrinho infantil sobre seu esquilo de estimação aos 14 anos, que dublou a primeira palavra da bebê Maggie em Os Simpsons e que foi capa da revista Life 14 vezes, foi finalmente nomeada Dama Comandante pelo Império Britânico no ano 2000. Com seu humor sagaz, ela brincou: "Eu sempre fui uma dama no exterior, agora é oficial." Em seus últimos anos, o corpo que suportou tantas batalhas finalmente pediu descanso. Elizabeth vivia confinada a uma cadeira de rodas em sua mansão em Belware, cercada por enfermeiras 24 horas por dia. Mesmo assim, sua alma continuava indomável. Ela ainda fazia passeios pontuais, visitando bares badalados, como o The Abbey em West Hollywood, sempre com seu pequeno cachorrinho descansando no colo. Ela até abraçou a tecnologia, usando o Twitter para compartilhar com o mundo seus pensamentos honestos sobre sua saúde, suas memórias de ouro e as pessoas que amou. No final, até mesmo as estrelas mais brilhantes precisam descansar. A última vez que Elizabeth abriu seu coração para a imprensa foi nas páginas da revista Harper's Bazaar, em fevereiro de 2011, numa conversa íntima com Kim Kardashian. Mas sua verdadeira e última grande aparição pública já havia acontecido antes, marcada por uma dor profunda.
o funeral de seu amado amigo Michael Jackson, em julho de 2009. Ali, sentada silenciosamente na primeira fila em sua cadeira de rodas, o mundo viu a rainha se despedir do rei. O corpo que havia suportado tantas dores e cirurgias finalmente emitiu seu último aviso. Em 8 de fevereiro de 2011, ela foi internada no renomado Centro Médico Cedars-Sinai. O destino quis que ela passasse seu 79º aniversário, no dia 27 de fevereiro, não em uma festa glamurosa, mas deitada em uma cama de hospital. Ainda assim, a paixão pelo cinema pulsava forte. Daquela cama, ela assistiu maravilhada ao filme O Discurso do Rei, levar o Oscar de melhor filme. Havia também o perdão e o carinho em seus últimos momentos. Um dia antes de dar entrada naquele hospital, ela fez algo que provou, mais uma vez, o tamanho de seu coração. Ela pegou o telefone e ligou para o seu ex-marido, o operário Larry Fortensky, apenas para ouvir a voz dele uma última vez. 6 semanas agonizantes se passaram. Na manhã nublada de 23 de março de 2011, o coração generoso e incansável de Elizabeth Taylor parou de bater, vencido por uma insuficiência cardíaca congestiva. Mas ela não estava sozinha. Seus 4 filhos estavam ali, exatamente onde deveriam estar, segurando as mãos da mãe até o último suspiro. Mas estamos falando de Elizabeth Taylor. E mesmo diante da morte, ela exigiu que as coisas fossem feitas à sua maneira. Ela deixou instruções rigorosas por escrito para o seu próprio enterro. A cerimônia deveria começar com exatos 15 minutos de atraso em relação ao horário anunciado das 14 horas. Como seu porta-voz revelou mais tarde, com um sorriso carregado de saudade, ela queria chegar atrasada, até mesmo no seu próprio funeral. Foi uma cerimônia privada, um adeus íntimo de apenas 1 hora, no sagrado Forest Lawn Memorial Park. Ela descansou como a realeza que sempre foi, em um caixão de mogno maciço, luxuosamente forrado com veludo vermelho e coberto por um mar de flores perfumadas. O silêncio comovente do cemitério foi quebrado apenas pela voz embargada do ator Colin Farrell, que leu poemas tocantes, enquanto o neto de Elizabeth, Rhys Tivey, tocou a melodia eterna de Amazing Grace no trompete. Do outro lado do país, na distante Nova York, as brilhantes luzes dos teatros da Broadway se apagaram em luto. Foi um minuto de escuridão total em reverência a uma mulher cuja vida nunca, nem por um único segundo, foi comum. A gaiola de Hollywood havia finalmente se aberto por completo, e o pássaro de olhos violeta estava, enfim, livre para voar, livre para voar, livre para voar, livre para voar.